Capítulo 875, Morte ou Renascimento. Embora essa voz fosse baixa, soou mais alto que um sino gigante para Fei. Essa voz era do corpo do imperador e assim que já havia ficado frio. No primeiro segundo, Fei pensou que estava ouvindo coisas erradas. No entanto, ele rapidamente sentiu as mudanças que estavam acontecendo no corpo do imperador e assim. Esse corpo ficou completamente frio. Todo o sangue fluiu e todos os órgãos internos foram destruídos pela Star Mark, a arma de combate semifinal, transformando-se em pó e pasta de carne. No entanto, o estranho era que, embora parecesse que esse corpo perdia todo o seu poder, ainda estava flutuando no céu, sem cair. Além disso, havia uma faixa de energia vital fraca e persistente que não estava disposta a deixar o corpo do imperador e assim, tentando sustentá-lo. O rosto de Fei mudou de cor. Ele sentiu um enorme potencial por trás dessa faixa de fraca energia vital. Depois de se acalmar do choque e afastar seu espírito assassino, as imagens de montanhas de cadáveres e mares de sangue desapareceram. Fei liberou todo o seu poder e guardou o cadáver do imperador e assim. Agora, os dois mestres que estavam mais longe sentiram algo, e seus rostos mudaram de cor também. A situação é estranha, D'Alessandro franziu o senho ao sentir o feedback estranho que Star Mark passou para ele. Será que esse Bestard ainda pode ressuscitar depois de ter sido gravemente ferido? Embora o imperador Kerimov falasse com um tom duvidoso, sua expressão ficou séria. Após uma pausa, ele acrescentou: "Vamos destruir o corpo dele. Então, podemos ver como ele poderia mudar a situação." Depois de olhar um para o outro, D'Alessandro e Kerimov se transformaram em dois feixes terríveis de luz e atacaram Fei depois de rasgar o céu. Fei dobrou ligeiramente os joelhos, cerrou os punhos e puxou os braços para trás. Ao fazer isso, rugidos soaram dos punhos de Fei como se o deus da batalha estivesse se comunicando através deles, fazendo seus oponentes sentirem um medo que fez suas almas tremerem. Esse feito foi extremamente semelhante à habilidade bárbara, Uivo. Punho imperador invencível, um golpe para matar. Fei balançou os punhos, e dois punhos de energia dourada voaram e atacaram os dois mestres. Enquanto os punhos de energia dourada voavam para frente, barulhos penetrantes se transformavam em uivos do deus da batalha, e ondas de poder aterrorizante se moviam para fora e se aproximavam dos inimigos. Esta foi a versão evoluída do Invincible Emperor Fist. Antes, Fei tinha que usar a habilidade bárbara, Uivo, antes que ele pudesse usar esse ataque, o que significa que ele tinha que rugir. No entanto, depois de testemunhar o punho de dragão do imperador e assim de se inspirar, e observar o desafio da natureza desse grande homem do reino semideus, Fei teve uma epifânia, e seu punho imperador invencível que ele criou há muito tempo finalmente melhorou. Essa melhoria não significava apenas que ele não precisava mais gritar e usar o ovo. Em vez disso, o efeito de ovo foi completamente integrado a essa técnica de punho. O poder dessa técnica aumentou muitas vezes e foi profundo. Outra técnica mítica estava em seu estágio inicial. Os punhos de energia dourada voaram pelo céu como meteoros. Mesmo que D'Alessandro e Kerimov fossem mais fortes que Fei, suas mentes foram afetadas pelo poder aterrorizante e ficaram atordoados por um momento. Como estavam distraídos e ficaram bastante feridos durante a batalha com o imperador e assim, quando a tempestade de elementos naturais também o atingiu, eles foram repelidos pelos punhos de energia de Fei. Droga! Foda-se! Os dois mestres gritaram de raiva e ficaram envergonhados ao mesmo tempo. Depois de recuarem por alguns metros, eles atacaram ainda mais ferozmente e violentamente. Cada um deles usou seu ataque mais poderoso, e as chamas da energia do guerreiro queimaram agressivamente. Por serem tão rápidos, duas caudas brilhantes de luz apareceram atrás deles. Os poderosos surtos de energia criaram dois dragões tornados, e eles voaram ao redor de Fei e do imperador e assim, enquanto rugiam e pressionavam. Depois de dezenas de minutos, a situação mudou novamente.
A força real de Fei era um bárbaro nível 79 do modo inferno, equivalente ao reino do sol ardente de nível inferior. Afinal, seu nível de poder era menor do que aqueles dois mestres, e ele estava travando uma batalha de 1 contra 2. Mesmo que esses dois mestres se machucassem, Fei ainda não podia ignorar completamente suas energias. Enquanto eles estavam lutando, D'Alessandro encontrou uma oportunidade e passou pelo Fei, atacando o corpo do Imperador e assim sem hesitar. Droga! Fei ficou aterrorizado, e sua defesa caiu, permitindo que o ataque de Kerimov atingisse seu corpo. Então, ele piscou para frente e bloqueou o ataque de D'Alessandro às pressas. O soco de D'Alessandro fez Fei vomitar instantaneamente sangue. Depois de finalmente entrar no reino da classe solar, parecia que o corpo de Fei não mudou muito. Seu sangue ainda estava vermelho, mas a energia contida nas gotas de sangue não era muito inferior se comparada aos outros 3 mestres. Essas gotas de sangue foram suficientes para matar muitas elites da lua cheia. Esse golpe de D'Alessandro machucou gravemente Fei, e a situação mudou de novo. A fim de proteger o corpo do Imperador e assim dos ataques, Fei foi atingido repetidamente, e amôgadelas e hematomas apavorantes apareceram em seu corpo. Parecia que ele era uma estátua de metal que foi esmagada por muitos poderosos martelos de ferro. Os amassados e danos pareciam chocantes. Mesmo que esse fosse o caso, Fei não estava disposto a recuar. Por alguma razão, essa energia mística apareceu na mente de Fei repetidamente. Foi uma emoção que Fei não conseguiu controlar. Esse sentimento lhe dizia que, mesmo que ele morresse, ele tinha que proteger o corpo atrás dele e não deixá-lo sofrer nenhum ferimento. Caso contrário, ele se arrependeria pelo resto da vida. Depois de se machucar repetidamente, a situação de Fei piorou e todos os tipos de aberturas e fraquezas apareceram nele. Assim que isso aconteceu, Fei parecia cansado e não conseguiu acompanhar em menos de 10 minutos. D'Alessandro deu um soco novamente, enviando um dragão de energia passar Fei em direção ao corpo do Imperador e assim. Dessa vez, Fei não conseguiu mais parar. No momento em que o corpo do Imperador e assim estava prestes a ser despedaçado, uma mudança mística apareceu. O punho de energia semelhante a um dragão que fazia muitos barulhos desapareceu de repente quando estava a cerca de 10 metros do corpo do Imperador e assim, como se nunca tivesse existido. O punho de energia semelhante a um dragão, com mais de 10 metros de comprimento e um leve brilho prateado, desapareceu instantaneamente em menos de um segundo. Mesmo sendo poderoso o suficiente para destruir montanhas, desapareceu como se entrasse em outro espaço. D'Alessandro ficou chocado. Ele não podia mais sentir sua energia e a aura de seu punho energético. Ele havia perdido a conexão completa com isso. Isso é impossível, poderia ser o reino. A voz do Imperador Kerimov tremeu. Ele já havia sentido esse traço de pressão insuportável. Como ratos que viram um gato, os dois fugiram instantaneamente como se fossem eletrocutados. Eles abandonaram Fei completamente e correram por mais de 1000 metros. Eles só pararam de medo depois de estarem a uma distância segura em suas mentes, e olharam para o corpo frio do Imperador e assim no céu, duvidosamente.